Eric Ribeiro. Tem o tal de podcast aí, né? Eric Ribeiro é o farejado de hoje, juntamente com outro pilantra chamado Carlos Reiner. Coisa assim, né? Coisa do diabo. São os farejados de hoje. Eric Ribeiro e Carlos Reiner. Coisa assim, perdão se eu não falar o nome desse diabo direito, que é um falso Cristo, um falso profeta, todos dois. Veja bem o que Deus me revela. O Silas Malafaia, todo o Brasil conhece, né? Pastor Silas Malafaia. Silas Malafaia, fala bonito, né? Só em você ver ele falar, você já vê a característica da Igreja Assembleia de Deus. Caem como induzido em nome do Senhor Jesus Cristo. Povo abençoado, olha, eu vou deixar um vídeo para vocês aí, do profeta farejador de pecado, viu? Esse aí é o profeta Abel. Quem aqui do canal não conhece, vai conhecer, viu? E ele chegou aqui na internet colocando terror, viu? Ele era o farejador de pecado. Deus deu um dom a ele de farejo, entendeu? Ele farejava o pecado de todo mundo. Aí eu vou colocar no vídeo aí que ele farejou o meu pecado, farejou o pecado de Carlos Reiner e farejou os pecados de Silas Malafaia, viu? E chegou aí esculachando todo mundo, viu? E eu vou deixar um vídeo para vocês aí que ele desafia os pastores, viu? Ele tem um super poder aí, ele dá uma tapa na testa da mulher dele e ela cai em coma induzido e ele desafia alguém a ressuscitar ela. Meus amados, e eu não sei o que aconteceu com ele, viu? Ele desapareceu. Eu não sei se ele foi arrebatado, né? Porque ele tinha muita intimidade com Deus e farejava o pecado de todo mundo. Eu acho que não sei se ele foi arrebatado, né? Ele sumiu, viu? Presta atenção nesse vídeo aí e veja que esse abençoado aí não é pior do que a pastora Nadir. Milhões de vezes, viu? Tem nem comparação, viu? Presta atenção nesse vídeo aí e deixa a sua opinião, o que é que você acha disso aí, viu? Olha, e outra coisa, tire as crianças da sala, viu? Que ele pega pesado, viu? Inclusive comigo mesmo, viu? O senhor não me chamou de arroz doce. Deus abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos. Farejado de hoje são dois farejados. É esses falsos... Um é o falso profeta aí do YouTube, né? Bem conhecido, Eric Ribeiro. Tem o tal de podcast aí, né? Eric Ribeiro é o farejado de hoje, juntamente com outro pilantra chamado Carlos Reiner. Coisa assim, né? Coisa do diabo. São os farejados de hoje. Eric Ribeiro e Carlos Reiner. Coisa assim, perdão se eu não falar o nome desse diabo direito, que é um falso Cristo, um falso profeta, todos dois. Veja bem o que Deus me revela. Eles se dizem evangélicos. Eles, aí no canal deles aí, né, nesse tal de podcast, eles falam de Deus, que são evangélicos, que está defendendo as pessoas e está combatendo os falsos profetas. Sendo que eles são falsos profetas. Sabe o que Deus me revela? Eles não pregam a palavra nas ruas, eles não pregam a palavra na feira, eles não pregam a palavra no sol quente na rua. Eu faço isso. Se você não sabia, eu sou pregador de rua número 1 do Brasil. Porque eu prego em lugares movimentados. Já tentaram me matar várias vezes na rua, me bater, jogar água, jogar coisa podre, tudo em mim. Porque eu prego nas ruas a verdade genuína. Agora, olha só como se conhece um falso profeta. Você vai ver o Eric Ribeiro fazendo isso, pregando nas ruas lá, e alguém jogando laranja podre nele, porque prega a verdade lá na rua, que lá não ganha dinheiro, não tem status, nada. É só exaltar o nome de Jesus. Você vai ver esse tal de Carlos Reiner, sei lá, coisa assim. Você vai ver ele pregando nas ruas e alguém jogando ovo podre nele, porque está falando de Jesus. Sabe o que Deus me revela? Eu não sabia, Deus me revelou. Que esse negócio aí de podcast, esses canais de podcast que eles têm, é um meio de ganhar dinheiro. Você já sabia, mas eu não sabia, porque eu só falo o que Deus me revela.
Só o que Deus me revela é que eu falo aqui. Por isso que eu falo sem medo de errar e faço desafios. É para ganhar grana. E esses pilantras aí, esse Eric Ribeiro e esse Carlos Reinar, eles ganham dinheiro com isso aí. Eles não querem saber da alma de ninguém. Aí eles estão sossegadamente aí na internet ganhando dinheiro. Ele não quer saber se você vai para o céu ou para o inferno. Por isso que ele só fala coisa para agradar as pessoas, para ter visualização, para aumentar o cachê dele. Não deixa de ser pilantra, sem vergonha, são igualzinho os demais. Os demais que eu já citei aqui. Os farejados de hoje. Eric Ribeiro e Carlos Reinar, da mesma laia. Pilantra sem vergonha. Ladrão do evangelho. Profeta de Balaão. Estão aí ganhando dinheiro em vez de pregar nas ruas no sol quente igual eu. Glória a Deus, aleluia. Mas a cadeira de vocês, Eric Ribeiro e Carlos Reinar, a cadeira de vocês está preparada no fogo do inferno. Porque vocês são profetas de Balaão, estão ganhando dinheiro, falando de Deus aí, sendo que são falsos, estão ganhando dinheiro. O evangelho não é dinheiro, não. O evangelho é salvação. Vocês sabem o que aguarda vocês. A negrura das trevas, o fogo do inferno. A não ser que vocês se convertam, se humilhem enquanto é tempo, que eu acho difícil. Porque já estão blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, ganhando dinheiro sossegadamente aí. Olha o tamanho da barriga e da cara aí do Eric Ribeiro. Só de comer picanha e engordar. Cabra à toa, sem vergonha. Não jejua. O outro também só fica tirando onda aí dos pastores, sendo que ele é mais sem vergonha e pilantra, mandado pela mulher, esse tal de Carlos Reinar. Mais pilantra do que o que eles criticam aí para dar visualização. Portanto, todo o Brasil está sendo desmascarado. Hoje os farejados, Eric Ribeiro e Carlos Reinar da internet, podcast. Filhos do capeta e filhos do diabo. Que Deus abençoe a todos abundantemente em Cristo Jesus. Senhor a todos. Este vídeo de hoje é direcionado ao Silas Malafaia. Todo o Brasil conhece, né? Pastor Silas Malafaia. Silas Malafaia fala bonito, né? Só em você ver ele falar, você já vê a característica da Igreja Assembleia de Deus. Hoje ele tem a igreja própria, mas a maldição da Igreja Assembleia de Deus está nele. Não saiu, porque ele não foi liberto, né? Aí ele abriu a igreja dele, mas a maldição está sobre ele. Mas que é isso, pastor? Igreja Assembleia, maldição, mas me faz entender melhor. Vou fazer você entender melhor. Ele abriu a igreja dele lá, mas continua com a maldição da Assembleia. Qual é a maldição? A maldição dos fariseus que Jesus falou. Que por fora parece sepulcro caiado, cheio de flor, bonitinha, cheirosa, mas por dentro é cheio de podridão. Fala bonito que só um locutor de televisão, de rádio, mas o coração é impuro, cheio de maldade, de ganância, de avareza, de prostituição e de adultério. E agora Deus manda pegar, né? Ele é o farejado de hoje, Silas Malafaia. Em primeiro lugar, ele se encontra em pecado de rebelião. Que ele saiu da igreja, que ele principiou a igreja Madureira, né? Assembleia de Madureira. Ele fez como o diabo se rebelou. Ele veio com a mentirinha que Deus revelou para ele, que ele tinha que sair. Como é que uma pessoa, vão entendendo, como é que uma pessoa está 40 anos numa igreja, quase 40 anos por aí, eu não tenho detalhes, mas é quase 40 anos aproximadamente ou mais. Aí Deus revela para ele sair e criar um inferninho próprio. Não dá para desconfiar não que ele se rebelou porque quer ter o domínio, quer ser o mandão, está com espírito de gerente, não é espírito de crente não, de empresário, querendo ter a empresa dele, porque lá, queira ou não, ele tinha que estar sujeito a um maior do que ele, um cargo, e ele se rebelou, primeiro o pecado dele. Segundo, a teologia, fala bonito, né?
Silas Malafaia, Deus manda te falar. Como ele falou para Nicodemos, ele tinha mais teologia do que tu. Tu se estriba em dizer, fala uma folha inteira da Bíblia gravada na cabeça, né? Teologia, rasga, faz como o apóstolo Paulo. Se tu quiser morar no céu, seu endemoniado, tu tá cheio do demônio profético, o demônio que levanta pastores, que fala bonito, mas o Espírito Santo não tem nada. Eu te desafio, tu tem coragem de vir aqui na minha igreja, no meu ministério, para tu orar na minha cabeça e eu na tua? Ou então paga para mim aí na tua, para nós fazer um desafio espiritual. Eu não tenho dinheiro não para ir, mas tu tem, que tu pede muito dinheiro. Mais um pecado teu, pedir dinheiro dos outros. Eu já fiz um vídeo, quem pede dinheiro é ladrão. Deus manda falar. Mais um pecado teu, Silas Malafaia. Cadê o Espírito Santo? Teologia. Tu não quer morar no céu não, cabra sem vergonha? Quantos anos tu tem de religião, de fariseu? Será que tu vai morrer sem ter Jesus no coração? Nicodemos aceitou Jesus. Paulo rasgou seus diplomas e tu vai pro inferno, rapaz. Fala tão bonito a Bíblia. Cria vergonha na cara, Silas Malafaia. Tu tem coragem de me desafiar, de peitar um desafio comigo? Eu orar na tua cabeça, tu vai ver quantos demônios vai manifestar em você. Ou tu vai orar em mim para ver o que acontece. Se tu orar em mim, tu vai cair morto. De tanto pecado que tu tem. Eu vejo em tu o demônio empresarial. Tu se estribas ser empresário. Ter empresa, ter dinheiro. Será que vai caber no teu caixão, Silas Malafaia? O teu dinheiro, o teu patrimônio, querendo acumular bem nesta terra. É isso que Jesus falou. Tu tá igual testemunha de Jeová, achando que vai ficar nesta terra. Jesus está voltando, ele manda te falar, te apressa. Te apressa, lalamande canta xambarabalabacai, senão eu te colocarei no leito de enfermidade. Tu vai me aceitar, nem que seja na UTI. Jesus manda te falar, Silas Malafaia. Roi demende panta cavia remenemenais. Tu vai aceitar Jesus, nem que seja na UTI, ele manda te falar. Tu tá brincando com a palavra de Deus. Tu tá brincando com dinheiro. Tu tá igual o Edir Macedo. Cuidado, vagabundo, cuidado. Cuidado que Jesus vai te pegar. Não se brinca com o que é santo. Tu lembra do rei Belsazar, que deu para as prostitutas beber nas taças de ouro que foi trazido do templo de Jerusalém. E tu tá brincando com o que é santo, cuidado. Tu vai para UTI se tu não se converter em breve. Joga por lixo tudo, rapaz. Peleja pela tua própria salvação. Tu é um homem sábio, mas tu tem sido usado pela serpente, pelo diabo. Demônio profético está em tu, aí de gravata, de paletó, demônio profético, que fala bonito, mas não obedece nada. Isso não é nada, rapaz. Tu está sendo um falso profeta com demônio profético, mas te converte, tu está vivo. Cria vergonha na cara, Silas Malafaia. Faz uma prova. Peita um desafio com o profeta Abel. E tu verás que existe o Espírito Santo de Deus. Tu tá cheio de demônio, rapaz. Eu vejo em ti o demônio Exu Caveira da Morte também. Tu é brabo virado no cão. Se alguém disser na tua cara uma exortação, misericórdia, tem que correr, né? Demônio Exu Caveira também tá em tu, eu tô vendo ele. Né? Tu tem um privilégio. Deus não me mostra tu em adultério, como os demais pastores do Brasil. Quase todos, né? Eu não vejo você em adultério, eu não vejo o demônio pombagira em tu. Eu vejo em tu o demônio da avareza. Demônio tranca-rua, quer acumular dinheiro. Demônio tranca-rua, demônio Exu Caveira tá em tu. Demônio da vaidade. Demônio da luxúria. Sabia, Silas Malafaia, tu precisava vir no meu ministério para receber a libertação. E tu ia receber o Espírito Santo de Deus para tu ser salvo. Pensa bem, estou te convidando para a salvação em nome do Senhor Jesus Cristo. Pensa bem quanto é tempo, Jesus está voltando. Te converte, senão tu vai para a UTI, Deus manda te falar. Recebe, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos abundantemente em Cristo Jesus. Paz do Senhor a todos. Mais uma vez o profeta Abel. Agora eu quero vos mostrar, em nome do Senhor Jesus, os vídeos que eu tenho colocado, profecias
de justiça de Deus contra a diretoria da Igreja Pentecostal Deus é Amor, que Deus está me usando poderosamente. Aí vocês perguntam com que autoridade tu faz essas coisas. Você pergunta, Moisés, na época, ele falou para Deus, como que eu vou me apresentar perante Faraó? E Deus falou para ele, joga o teu cajado no chão. Começou ali a Deus exaltar o ministério de Moisés. Porque senão, né, falar bonito vocês também falam, né? Precisa fazer como disse o apóstolo Paulo. Para a igreja de Coríntios, eu não vim ter convosco com sublimidade de sabedoria humana, de palavras bonitas, mas em demonstração de espírito e de poder. E por isso, a autoridade que Deus me deu, um sinal para vocês, que eu desafio vocês, como Moisés desafiou o rei do Egito, está aqui o cajado. Naquela época era um cajado de madeira, mas como hoje é o tempo do arrebatamento, a coisa está mais séria. Hoje o cajado é um ser humano. Aí você vai dar risada, né? Fala, não, Deus não tem poder para isso não. Olha, fica o desafio. Faça como os magos do Egito, vem me desafiar. Me leva até a ti peito a peito. Como que é o cajado? Esta mulher é o cajado. É qualquer membro do meu ministério que é santificado. Ela vai cair em coma induzido. Esse é o cajado. E esse é o sinal para desmascarar todos os falsos profetas do mundo. Porque eu desafio pastores, psicólogos, filósofos, macumbeiros, mágicos, todos do planeta eu desafio quem puder ressuscitar esta mulher que vai estar em coma induzido. Esse é o primeiro sinal que Deus me deu para vos provar com que autoridade eu faço essas profecias, essas revelações. Vejam bem. Caem como induzido em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que você vai dizer que é armação, né? Mas então, tem um ditado que diz assim, você tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Eu sei que como é aqui uma filmagem, você vai falar que é uma armação, que ela combinou, né, com ela para ela acordar, né? Olha aqui o olho dela. Combinou com ela para ela acordar. Aí, ó. Combinou. Mas eu faço o desafio, me leva até você e você reunirá todos os mágicos, psicólogos, pastores reveladores, reteté, tudo do mundo. Eu desafio, esse é o sinal que Deus me deu como cajado de Moisés. Hoje é mais moderno, que é o fim do mundo. Para vos mostrar com que autoridade eu faço essas coisas. Tá aí um sinal. Aqui não é blá 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 não, como essas igrejas que não tem espírito sensual, como igreja presbiteriana, igreja batista bíblica, igreja adventista, igreja a testemunha de essas igrejas sensuais que não têm o Espírito Santo. Não, aqui fala, revela, prova e mostra o poder. Eu desafio qualquer um do mundo, se pode acordar esta mulher, até os médicos, pode trazer os melhores médicos do mundo, junto com a equipe de vocês, me leva até onde vocês quiserem. Se alguém vai conseguir acordar esta mulher que está em coma induzido. Ela não está morta, está em coma. Por quê? Porque se tivesse morta, para Deus não existe dificuldade. Mas aí o Instituto de Criminalística da Polícia Civil ia me enquadrar por homicídio doloso. Por isso que Deus não permite deixar ela morta, ela está em coma induzido. Deus é sábio, né? Você mesmo chamaria a polícia na hora, se estivesse totalmente morta, e me prenderia. Porque para fazer o mal não falta gente, né? Por isso que Deus mandou deixar em coma induzido. E aí eu desafio todos vocês. É com esta autoridade, e tem muitos outros sinais, viu? Que eu vos mostrarei. É com essa autoridade, em nome do Senhor Jesus, que eu estou fazendo esta obra de resgatar a Igreja Deus é Amor da mão dos seus opressores, que é essa direção maligna que está no momento.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, espírito de vida, volta agora. Espírito de vida, volta agora em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E aqui volta o espírito de vida. Glória a Deus. Por isso, você que é carnal, que vai dizer, não, é armação, está entre eles. Vamos, me leva até você. Ela vai junto. Vamos ver se vocês vão conseguir acordar ela. Qualquer de vocês, qualquer um, eu desafio, é o poder de Deus, tu verás que há Deus em Israel. Assim fica esta mensagem, é a autoridade, é o cajado de Moisés. E esta missão se cumprirá. Recebam, em nome do Senhor Jesus Cristo, paz do Senhor. No meio da escuridão, a mentira reinou. Muitos se levantaram, mas ninguém questionou. Lobos disfarçados, vendendo ilusão, mas a verdade um dia explode no sermão. E quem tem olhos pra ver, que veja a hipocrisia vestida de igreja. Mas a máscara um dia vai cair e a verdade sempre vai ressurgir. Eric Ribeiro, a voz da verdade, desmascarando a falsa santidade. Não se vende, não se cala, nem se curva contra os hereges mentirosos e falsos profetas. A luta continua, ele não muda. Palavras vazias, promessas no altar, mas a fé verdadeira ninguém pode comprar. O dinheiro sujo, falso pregador, usando o nome sagrado do Senhor para enganar com o povo, contrelar, arrancando até o último centavo. Oh, mas quem engana não dura, a justiça divina um dia vem. Pode mentir, pode disfarçar, mas quando a verdade chega não tem para onde escapar. Eric Ribeiro, a voz da verdade, desmascarando a falsa santidade. Não se vende, não se cala, nem se curva contra os hereges mentirosos e falsos profetas. A luta continua, ele não muda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falsos profetas, o tempo do juízo chegará. Da justiça do Deus Todo-Poderoso, você não irá escapar. Eric Ribeiro, a voz da verdade, desmascarando a falsa santidade. Não se vende, não se cala, nem se curva contra os hereges mentirosos e falsos profetas. A luta continua, ele não muda. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Falsos profetas, o tempo do juízo chegará. Da justiça do Deus Todo-Poderoso, você não irá escapar.